Fala pessoal, saudações vascaínas, vamos começar aqui o pós-jogo de Fluminense 2, Vasco 1 pelo Campeonato Carioca. O jogo aconteceu na cidade de Brasília, no estádio Mané Garrincha, e o Vasco foi derrotado pelo Fluminense com merecimento. O Fluminense mereceu ganhar a partida do Vasco hoje. O Vasco não mereceu nenhum resultado diferente da derrota. O Vasco procurou a derrota e achou. Por isso que eu até botei no título desse vídeo o Acorda Pedrinho. Acorda Pedrinho, que o campeonato já começou. Acorda Pedrinho, que o Brasileirão é logo em março. Acorda Pedrinho, porque com esse time aí, eu não sei não, hein? Eu não sei não. Acorda Pedrinho, demite o Marcelo Santana. Manda o Marcelo Santana embora, que ele não tem condição de trabalhar no Vasco. Não tem condição do futebol do Vasco estar entregue nas mãos de um diretor de futebol incapaz de preencher as lacunas do time. A gente continua, fevereiro de 2025, a gente continua improvisando Puma de ponta, e a culpa não é do Puma, a culpa não é do Carille, a culpa é porque não tem um jogador para atuar ali no ataque. Não tem, o Vasco não tem pontas. O time do Vasco é um time engessado, o elenco é muito curto, e eu ainda tenho que ver alguns ainda dizendo que o time do Vasco é bom, que o Vasco tem um bom time. Eu não acho que o time seja uma M completa. Concordo com que o time não é uma M completa. Mas para disputar um campeonato brasileiro, vocês estão vendo o nível do campeonato brasileiro, como o brasileiro está cada vez mais competitivo. O Santos, que voltou agora da Série B, está vindo com o Neymar, Tiquinho Soares, montando um time para brigar na parte de cima. Está todo mundo se movimentando. E o Vasco com os mesmos defeitos praticamente duas janelas, e a direção de futebol não consegue resolver. Hoje o Vasco mereceu perder, e não adianta, que eu já vi gente falando também, o estádio Mané Garrincha, o Vasco não dá sorte no estádio Mané Garrincha, o Vasco sempre perde no estádio Mané Garrincha. A culpa é do estádio? A culpa é do povo de Brasília? Do coitado do vascaíno de Brasília, que tem a oportunidade de ver o Vasco, sei lá, 1, 2 vezes por ano? A culpa é do torcedor de Brasília, do estádio? Claro que não. A culpa é que o Vasco, ano após ano, monta times fracos, monta time que perderia em qualquer lugar. E é o coitado do vascaíno de Brasília ainda é obrigado, sempre que o Vasco joga lá, a assistir derrota, né? Hoje, 75% do estádio era de vascaínos e que saíram decepcionados, né? É que o Vasco mais sabe fazer com o seu torcedor, decepcionar. Eu cheguei até a comentar que esse ano eu não queria ficar me desgastando, de ficar batendo em diretoria, de ficar reclamando, de ficar me indispondo, né? Porque é isso que acontece, você acaba se indispondo com as pessoas. Eu tô aqui, eu vou para todo jogo do Vasco aqui no Rio de Janeiro eu vou. Antigamente eu ainda ia para todo jogo fora, dentro ou fora eu estava indo atrás. Agora deu uma pausa de ir para jogos fora, a gente gasta muito dinheiro com isso e não tem retorno nenhum, né? Porque o único retorno que a gente quer do Vasco é a felicidade, né? É você ter um time competitivo onde você bota o seu dinheirinho lá pagando seu sócio, você paga uma viagem, vai ver seu time jogar e você tem um retorno dentro de campo. Isso com o Vasco a gente já não tem há muito tempo. Então assim, eu já dei uma pausa de ir para jogos fora de casa, mas jogo aqui no Rio ainda vou em praticamente todos. E como eu tô sempre ali, as coisas que eu falo aqui acabam repercutindo, e aí me olham de cara feia. O presidente Pedrinho, por exemplo, já me bloqueou no Instagram. Enfim, então é chato, né? É chato você ficar tendo que bater na mesma tecla, assim, dispondo com o diretor, com o presidente. É um negócio chato. Então eu meio que prometi que esse ano eu ia tentar não entrar em confusão e não ia querer falar mal de ninguém. Mas não tem como, né, gente? Não tem como. É muita incompetência. Não dá para o Marcelo Santana continuar como diretor de futebol do Vasco. Não dá para o Pedrinho manter, né? Porque é culpado também, né? É culpado. Porque sempre falava que entendia de futebol, que tem um DNA do futebol. Será que o Pedrinho comentarista aprova o trabalho do Pedrinho presidente? Porque, sinceramente, preocupante. Mas, enfim, vou tentar falar agora só da partida, né? O jogo que começa de uma forma boa pro Vasco, né?
Não, primeiro o treinador tem que adaptar um esquema, né? Botou ali 5 meio-campos, tentou ir num 4-5-1 ali. E aí, com 1 minuto de jogo, o Vasco acha o gol, né? Numa falha ali do lateral do Fluminense. O Paulinho rouba a bola, Paulinho dá uma assistência pro Verratti. Eu até achei que o Verratti fosse chutar para gol. O Verratti acha o Coutinho entrando ali, né? Quase na entrada da pequena área. Coutinho faz 1-0, o Vasco com 1 minuto. Aí eu falei, porra, mesmo com as limitações, quem sabe o Vasco não consegue aí um resultado positivo, né? E dar uma amenizada também nessa pressão, tudo que tá acontecendo. Mas foi só isso que o Vasco fez também o jogo inteiro. Depois foi um show de nada. Um show de nada. Nada, nada, nada. O Vasco não fez mais absolutamente nada no jogo. Só deu o Fluminense, que mereceu a virada em falhas individuais do Vasco. Primeiro, sai jogando errado. O Lucas Oliveira faz uma falta que ele deveria ter sido expulso. O Lucas Oliveira deveria ter sido expulso. O VAR não chamou. Ele levou só o amarelo. Ele era o último homem. E aí, na cobrança da falta, o próprio Lucas Oliveira acaba... Eu achei que o Thiago Silva estava impedido, né? Mas na teoria quem deu condição ali para o Thiago Silva foi o próprio Lucas Oliveira. Eu acho que ele estava impedido, apesar de que agora a Ferdi usa linhas mais grossas, né? Para privilegiar o ataque. Então, na imagem que a Ferdi colocou, deu posição legal, mas enfim, não me convenceu. Mas sinceramente, eu não tenho aqui nem cara, né? Nem coragem de reclamar da arbitragem, porque o Vasco mereceu perder o jogo. O Vasco mereceu perder. E depois, o nosso Lucas Oliveira falha de novo, né? Uma partida, assim, tenebrosa do Lucas Oliveira, né? Que contratação também é essa, né? Lucas Oliveira, que é a indicação de Pedrinho e Felipe, que o Pedrinho, quando era comentarista, ainda falava que gostava muito do Lucas Oliveira, que trabalhou com ele lá no Tigres, etc e tal. O Lucas Oliveira trabalhou com o Pedrinho e com o Felipe lá no Tigres. Aí trouxeram o Lucas Oliveira para cá. A torcida do Cruzeiro já avisava. Isso aí é um horror colossal. O jogador estava no futebol japonês, reserva do 14º colocado do futebol japonês. Todo mundo sabia que o Lucas Oliveira não seria a solução para a zaga do Vasco. E aí você libera a Maicon, libera o Léo Pelé, fez o certo mesmo de liberar. E você traz um zagueiro que é inferior aos dois até. Lucas Oliveira já falhou no jogo passado contra o Volta Redonda, hoje falha mais uma vez no jogo contra o Fluminense e é crucial aí na derrota do Vasco. Teve um lance também do Lucas Oliveira que ele pega lá do meio de campo, né? Ele vê assim o campo aberto na frente dele e aí que autoestima, hein? Que autoestima do Lucas Oliveira de pensar que não dá, que eu vou fazer. E dá um chute lá para casa do chapéu. Enfim, constrangedor, constrangedor. Hoje o Jair também fez uma partida muito ruim, muito ruim. Aliás, o meio campo do Vasco foi horroroso, né? Tinha 5 no meio do campo do Vasco, o meio campo do Vasco não produzia absolutamente nada. Nada, o meio campo do Vasco não marcava, não criava, não atacava, nada. Não tinha posse de bola, nada, 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 nada. Eu não sei o que o Carille pensou, mas deu tudo errado. Deu tudo, qualquer coisa que ele tenha planejado, deu tudo errado. E assim, eu sei que muita gente já tem nariz virado, né, pro Carille desde antes dele chegar, e tem suas razões, mas eu sinceramente não consigo nem nesse momento botar a culpa no Carille, porque ele não tem peça, gente. O time não tem. Como é que eu vou cobrar do cara? A opção dele pro segundo tempo é botar o Alex Teixeira, porque ele não tem mais quem botar. O Jean Davi, que foi contratado aí por essa atual diretoria, o Jean Davi, os treinadores preferem mudar o esquema para jogar sem ponta do que colocar o Jean Davi em campo, porque ele não tem condição. O Maxime tinha 5, o Vasco entrou com 5 no meio campo hoje, fez substituição pra cacete, o Maxime não entrou, não tem condição, gente, não tem condição. Aí a opção é Alex Teixeira, aí a opção é improvisar o Puma de ponta. Sim, é desgastante, e é desgastante também ficar falando a mesma coisa toda hora e parece que a gente tá ficando maluco, sei lá. É desanimador, tá? 2025 promete ser um ano aí de muita agonia, infelizmente. Eu vou ficar por aqui com acorda Pedrinho, né? Acorda Pedrinho, porque esse time aí vai deixar a gente maluco.